Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do podcast Garimpo Sustentável. Se é a primeira vez que você está por aqui, quero me apresentar. Meu nome é Johnny Everson, sou jornalista, estudioso e tenho a honra de conduzir este podcast que pretende trazer à luz este tema tão delicado e, ao mesmo tempo, tão importante para o desenvolvimento econômico do Brasil e também para o desenvolvimento social dos trabalhadores desse setor. Para o programa de hoje, recebemos um convidado mais que especial. Não é de Mato Grosso, traz informações do centro político do país em relação a este tema e ele vai bater um papo aqui muito tranquilo, muito leve conosco, como sempre, interlocutado, essa palavra é nova, ela já existe, mas nessa situação aqui nem caberia se não fosse a minha ousadia gramatical. Interlocutado pelo gestor do projeto Garimpo Sustentável aqui de Mato Grosso, que visitou neste ano de 2022 12 distritos minerais vocacionados aqui do estado, em 11 municípios diferentes, enfrentando ou estando de frente com esta realidade de um setor que precisa de mais políticas públicas no estado. A essa conclusão nós já chegamos. Mas mais do que isso, quem vai falar agora é o Dr. Josias, gestor do projeto Garimpo Sustentável, e em seguida iremos anunciar quem é o nosso ilustre convidado. Ia falar na tarde, né? Mas vai que é madrugada, né? Exato. No dia de hoje. Exatamente, Johnny. Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos os internautas, todos os nossos amigos que estão assistindo este episódio, né? Eu hoje na condição de interlocutador. Não, interlocutor mesmo. Eu vai seria interlocutar. Que vou interlocutar. Exatamente. O nosso convidado. É um prazer mais uma vez estar com todos, né? Tendo condições de trazer aí um tema complexo, como todos sabem, né? Que a gente de uma forma leve tenta trazer, pelo menos tentar colocar esse tema nas mesas dos decisores e este nosso, posso dizer assim, amigo, né? Lá do DF, é uma pessoa que tem informações relevantes sobre esse tema. Até porque o nosso slogan é: a legalização é o primeiro passo. E ele sabe tudo de cooperativismo, sabe tudo de mineração artesanal. Tive o prazer de estar recentemente em Minas Gerais tratando sobre esse tema e outros temas importantes. Então vai ser uma conversa bem tranquila, proveitosa. Espero que todos também aproveitem e participem conosco desse momento importantíssimo que o Brasil, né, passa, e principalmente o segmento da mineração artesanal. Um prazer estar com todos aí. Pode anunciar o nosso interlocutado. Interlocutado. Essa é a palavra nova. É isso aí, pessoal. Alex dos Santos Macedo é seu nome. Atualmente ocupa o cargo de analista técnico e institucional da OCB. OCB é a Organização das Cooperativas do Brasil. Não é uma organização do setor mineral, é uma organização que reúne algumas das principais organizações cooperativas do Brasil de vários setores. E ele, especialmente por ser o analista institucional, é o que tem se debruçado, pelo que eu pesquisei sobre sua história, no tema pequeno minerador. Inclusive autor de uma grande palestra, né, realizada pelos 4 cantos do país. Eu tive acesso ao material que ele produziu em 2021 sobre cooperativismo. Coautor também deste Coautor de livros aqui, Cooperativismo Mineral no Brasil. É um grande especialista e vale a pena a atenção, o foco por estes minutos ricos que passaremos aqui ouvindo esta pessoa generosa que parou o seu trabalho para nos atender. Já aproveita e clica aqui no curtir, clique também no sininho para receber nossas atualizações e se ainda não for inscrito, se inscreva no canal, porque a partir de agora quem vai falar com vocês é ele, Alex da OCB. É com você, meu irmão. Obrigado, Johnny. Boa tarde, boa noite, bom dia, boa madrugada. Não sei que hora que você vai estar tendo esse privilégio de poder compreender um pouco mais. Um prazer enorme estar aqui.
Obrigado ao Josias, a toda a equipe do Garimpo Sustentável, do podcast, pela oportunidade de estar aqui em nome da OCB, falando. Então, agradecer a Codemato e a Metamate pelo convite e pela realização do podcast, que eu acho que ele é muito válido para a gente poder discutir um pouco mais o garimpo no Brasil, né? Há uma imagem e um desconhecimento muito grande sobre o que vem a ser garimpo, o que é o garimpeiro, qual é a relevância que ele tem. Então há muita desinformação e muito desconhecimento. Então a oportunidade que a gente tem aqui hoje é poder falar um pouco mais sobre a organização do garimpo em cooperativas e como que isso pode contribuir para uma mineração mais responsável. Então obrigado pela oportunidade. Fico à disposição aqui para a gente poder dialogar e aprofundar um pouco mais o debate. As palavras iniciais aí, em termos de estudioso, enfim, um conhecedor, tenho muito a aprender ainda no tema. A gente vive aprendendo, né? Então cada garimpo, cada realidade, cada garimpeiro tem sua história, sua trajetória. Então é sempre uma oportunidade de aprender e ver esse trabalhador como uma pessoa digna de direito. Então por isso que eu estou aqui para a gente falar um pouquinho mais sobre o tema que é tão caro para a gente enquanto OCB. Perfeito. John, se me permite, antes de adentrarmos propriamente no tema, eu queria que, primeiro, nós estamos aqui, né, com uma canequinha, né, um mimozinho, e eu queria saber se a nossa equipe administrativa conseguiu atender aos anseios da nossa equipe aqui também, né, do John e do Josias. Você tem alguma coisa aí para colocar um copinho d'água aí? A pessoa saiu hoje cedo com rapaz. Chegou, rapaz. Chegou lá. Chegou aqui. É um prazer. Obrigado. Ótimo. Já tá cheio de água. Nesse momento está com água, porque eu estou em trabalho, mas em outro momento vai estar com outro tipo de bebida aqui. Um café, uma cerveja, enfim. Aí sim. Alex, conta um pouco da sua história, né? O seu caminhar, né? Qual a sua formação até você chegar a ocupar aí essa função importante na OCB? Perfeito, Josias. Então, eu sou de Minas, sou filho com muito orgulho de um agricultor familiar e de uma do lar, empregada doméstica, que trabalhei ao longo da minha vida na lavoura de café. Então, cresci e nasci e cresci no meio rural. Então, falar com o pessoal do Mato Grosso, com aqueles que nos assistem, que têm a trajetória no meio rural, e muitos dos garimpeiros vêm e conciliam com a atividade rural, então é um prazer enorme. Eu sou, como eu falei, sou lá de Minas. Eu comecei em 2007 uma graduação em gestão de cooperativas. Talvez muitos de vocês que estão nos ouvindo não saibam que exista essa graduação, mas nossa graduação é específica em administração de cooperativas, mas tem um nome com foco em gestão de cooperativas. Então, me graduei pela Federal de Viçosa, em Minas Gerais, em 2011, e de lá para cá venho atuando no sistema OCB. Então, tive a oportunidade de já trabalhar um pouco no sistema OCB do Amazonas, no sistema OCB do Espírito Santo, sistema OCB do Paraná, e agora eu estou aqui no sistema OCB nacional, na unidade nacional, e ao longo desse percurso eu tive a oportunidade de fazer o meu mestrado em administração e o meu doutorado também em administração. E no mestrado em administração me inquietou muito à época, lá em 2013 ainda, algumas discussões sobre garimpo, sobre cooperativismo, e eu fui estudar em Minas qual era o papel das cooperativas em Minas na operacionalização da atividade mineral, né? Qual que é, então, a discussão, né? Sempre que você discute uma questão sobre garimpo, né? Vem muita fiscalização, vem muita repressão, vem muita questão, e na sequência vem uma orientação, né? O poder público, às vezes, num processo fiscalizatório, orienta que o grupo se organize em cooperativa, se organize numa associação para legalizar a atividade. Eu quis entender, então, esse processo de legalização da atividade. Então, eu estudei no meu mestrado a discussão das cooperativas minerais, e em 2019 eu tive a felicidade de entrar aqui no sistema OCB, na OCB Nacional, para trabalhar como analista técnico e econômico até então, e agora analista técnico institucional, atendendo mais especificamente o tema das cooperativas minerais. Então, minha função aqui é entender as dores, né, do setor, entender quais são as reais necessidades, e a partir disso, como a gente pode organizar essas dores e necessidades em políticas públicas, em melhoria de imagem, interlocução
com o poder público, né? Então, o nosso papel enquanto OCB é a defesa política institucional de todo o cooperativismo, como o Johnny colocou inicialmente na abertura, né? Nós temos aqui, dentro do sistema OCB, né, quase 5.000 cooperativas de todos os segmentos econômicos, mais de 17 milhões de pessoas, quase 500 mil empregos diretos gerados, né? Então, o nosso papel aqui é olhar para todo o cooperativismo, e eu olho especificamente para o cooperativismo mineral. Então, o cooperativismo mineral tem uma pessoa interna aqui na OCB que é responsável por acompanhar, fazer interlocução com o poder público, com o poder legislativo, fazer interlocução também com as próprias cooperativas e outras organizações para trabalhar a defesa política institucional e a melhoria do setor como um todo. Então, é um pouco da minha trajetória, aquilo que eu já venho fazendo nesse sentido, e ao longo desse processo, né, como eu venho da área acadêmica e também da parte prática, eu sempre tento refletir academicamente, porque se a sociedade desconhece o que é o garimpo, o que é o cooperativismo, também a academia desconhece, e também o próprio poder público, por vezes, desconhece. Então, traduzir esse conhecimento e essa interlocução em produção científica ajuda também a contribuir para a ciência e também ajudar a compreensão e a materialização sobre o que é e qual o papel, desafios e contribuições das cooperativas para a organização da atividade garimpeira como um todo. Maravilha, John. Percebe-se que, apesar de o segmento, né, a gente, lá na ponta, quase todos os garimpeiros não teve condições de ter estudo, né, de buscar essa informação, ou a OCB e os demais entes têm procurado estudar essa matéria para poder encontrar uma solução. Então, Alex, parabéns pelo seu currículo, né? Isso já foi falado, mas eu retorno porque isso também serviu de combustível para nós o ano passado, quando nos chegou, né, aqui a Cor de Mato, uma demanda para fazermos justamente um estudo acerca da mineração, do garimpo artesanal, né? Do PLG desse garimpeiro, a situação que estava. E o governo, ele viu essa necessidade e nós idealizamos, né? Enquanto Cor de Mato, aqui é uma organização da sociedade civil, a gente recebeu essa demanda e nós fomos fazer esse primeiro levantamento de dados, né? E esse levantamento a gente foi em cima de municípios que já tem essa questão da mineração artesanal consolidada, né? E que justamente a gente precisa transformá-los em pequenos mineradores. Hoje eles trabalham na clandestinidade. E nós sabemos que esse pequeno minerador, esse que quase não existe, ele acho que é quase 90%. Se eu estiver errado, Alex, você me corrija, quase 90% hoje da mineração. E uma pequena parte é média e grande, né? Você aí na OCB, você com o mestrado, com todos esses estudos que você depara certamente aí todos os dias, para trabalhar, né, nesses novos modos que temos hoje, esquecendo um pouco daquelas mazelas do passado, como que a OCB vê, né? Que condição a OCB pode fomentar esse pequeno minerador para que eles consigam trabalhar nesse novo formato, sabendo que quase 90% é desse pequeno? Perfeito, Josias. De fato, a mineração no Brasil ela é de pequena escala, né? A gente tem hoje, se for olhar o tamanho das minas em operação, a gente tem, do total de minas em operação, mais de 80% dessas minas em operação são de pequeno porte, né? Então, a gente tem jazidas aí para construção civil, pessoal de areia, rochas, britas para construção civil, tem o pessoal da mineração dos garimpos de ouro, tem cassiterita, tem quartzo, enfim, a gente tem uma infinidade de minérios e o nosso país ele é rico em bens minerais e pode contribuir muito. Então, a pequena mineração no Brasil ela tem uma relevância muito grande do ponto de vista de aproveitamento dos depósitos minerais, mas não só pelo aproveitamento, mas também do ponto de vista de geração de emprego, né? Ou de pessoas que estão trabalhando na atividade. Estimativas do Banco Mundial, da plataforma Delve, do Banco Mundial, apontam algo em torno de 860 mil pessoas trabalhando diretamente na pequena mineração no Brasil. Então, isso mostra a relevância
do ponto de vista socioeconômico. Então, se a gente olhar em termos de trajetória, né, a pequena mineração, os garimpos foram fundamentais para descobrimento de novas cidades, interiorização do território. Então, teve todo um trabalho e uma discussão aí em termos de descobrimento e como que isso ajudou também a urbanizar e a interiorizar muitos municípios Brasil afora. Então, o garimpo ele tem, pelo conhecimento, pela vontade e a curiosidade, esse descobrimento de novas jazidas. Então, a pequena mineração no país ela tem uma relevância muito expressiva do ponto de vista de geração de empregos, também de depósitos para pequenos portes, né, daquilo que contribui mais dinamicamente para cidades menores, mas também em termos de descoberta de novos territórios, de novos depósitos, daquilo que é de potencial socioeconômico, né? Só que um desafio muito grande é a legalização da atividade, né? A gente tem no país uma quantidade expressiva, não há dados muito precisos sobre quanto da atividade da pequena mineração como um todo ainda é informal, e a gente tem, e é importante destacar, tem uma atividade que é ilegal, ou seja, que não é permitido realizar a mineração, como a gente tem em terras indígenas, unidade de conservação com uso restrito. Então, essa é uma atividade de extração ilegal. Não vou dizer que nem um garimpo, é uma atividade de extração ilegal, de uma mineração, não importa qual é o porte que ela vai acontecer. Então, é uma atividade de extração ilegal, e nós temos outros locais de pessoas que estão trabalhando informalmente porque precisam sustentar a sua família, precisam levar comida para casa e encontram no garimpo uma possibilidade de trabalho. Então, em muitos locais, a informalidade ela acontece porque a pessoa não tem orientação, ela não tem acesso ao conhecimento e para poder legalizar a própria atividade. Então, como que a OCB vê, né? A OCB vê as cooperativas como um mecanismo de legalização da atividade. Não estou falando de legalizar aquilo que é ilegal, estou falando de legalizar aquilo que é possível ser legalizado. Sim, então, as cooperativas como um meio de formalização e de geração de trabalho digno para aqueles que querem se organizar. Então, a gente vê, inicialmente, as cooperativas como um caminho, mas ela não é só o único caminho, ou dizer que organizada em cooperativa todos os problemas se resolveram, né? A gente sabe que não é por aí, né? Então, como que a gente enxerga, né? A OCB enxerga que, estando no caso onde nós temos nossas atividades, nós estamos presentes nos 26 estados, mais o Distrito Federal. Então, as nossas unidades estaduais podem ajudar aqueles que querem se organizar em cooperativas com orientação sobre como constituir a cooperativa, com palestras e capacitações sobre o que é cooperativismo, como legaliza, como eu faço um requerimento de uma área para eu poder ter o direito de extração, como eu obtenho uma licença ambiental, como eu obtenho uma licença mineral. Então, a OCB é como um órgão, ao mesmo tempo, técnico-consultivo do governo, que trabalha na defesa política institucional, ou seja, entendendo as pautas, as demandas, para poder defender esse trabalhador, e, ao mesmo tempo, nós temos dentro do sistema OCB uma organização que é o SESCOP, né, que é o Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo, e esse S, que é como se fosse o SEBRAE, o SESI, o SENAI, os outros sistemas ajudam justamente nisso, né, na capacitação e no treinamento desses trabalhadores. Então, nosso papel é de ajudar e preparar essas pessoas para que elas tenham capacidade de se organizar e atuar dentro das normas e das regras legais, tanto do ponto de vista social, trabalhista, quanto ambiental e da parte tributária. Enfim, todo o nosso trabalho é no sentido de auxiliar que esses trabalhadores possam atuar dentro da legalidade e assim ter um trabalho digno e poder andar com a cabeça erguida, de poder comercializar seu minério quando que quiser, enfim, de fazer a sua atividade como um trabalhador legal, como qualquer outra pessoa que tem direito de vir e extrair a sua atividade dentro daquilo que é requisito de atuação. Perfeito. Tem alguma pergunta, Johnny, para o Alex? Você disse que teve uma formação acadêmica em nível de doutorado, o que é muito interessante, e que dentro dessa formação você estudou muito sobre a questão do garimpo, do pequeno minerador. E também você cita a dificuldade das autoridades constituídas entenderem essa coisa do garimpo para poder desenvolver políticas públicas, né,
mais equalizadoras, ao menos, aí para que eles possam trabalhar de maneira legal. E você também, agora, com a OCB, de 2019 para cá, passa a ter uma experiência mais pragmática dentro desse mercado de trabalho, num contato direto com esses profissionais. Quais seriam as principais, digamos que, assincrasias ou diferenças de compreensão dessas necessidades desses trabalhadores entre esse universo acadêmico, esse universo das autoridades políticas, dos decisores, e que tornam tão difícil com que as demandas básicas aí desses profissionais sejam atendidas, dos pequenos, dos pequenininhos mesmo, porque das grandes mineradoras a gente vê que o Brasil já está rodando bem nesse aspecto. Mas do pequeno, para que ele não só possa trabalhar e garantir sua subsistência, mas também crescer e se tornar um minerador e, por que não, um grande minerador. Quais são os principais pontos cruciais para que isso não destrave há tanto tempo? Então, Johnny, eu acho que são muitos pontos, né? São muitos, mas assim, acho que um primeiro muito salutar é a questão da imagem, né? Se associa muito uma imagem da pequena mineração, do garimpo, como algo feio, né? marginal, né? Como algo que está à margem da sociedade. E a própria etimologia da palavra garimpo, né, era aquele garimpeiro que atuava à margem, né, nas grupiaras, que fugia dos olhos da colônia, né, do fisco. Então tinha todo esse imbróglio e ainda a palavra garimpeiro vem muito ainda de forma pejorativa, né? Vem muito usado, então, a imagem. E qual que é a consequência dessa imagem? Que, por vezes, tem lastro e faz sentido, né? Quando a sociedade vê que há uma extração ilegal que se denomina garimpo e essa extração ela não está cumprindo com os requisitos, está causando degradação ambiental e está promovendo algumas questões que fogem à legislação. Então, essa imagem tende a ficar asseverada e essa imagem, ao mesmo tempo, como que ela se reverbera, né? Na academia, às vezes, ela vai se reverberar de uma imagem negativa, de algo preconceituoso, que não precisa ser estudado, e quando vai ser estudado de uma maneira muito negativa, sem compreender exatamente, assim, de onde que vêm esses trabalhadores, né? Quem são esses trabalhadores do garimpo? Por que eles estão no garimpo? Que desafios eles enfrentam? E qual solução, então, precisa ser colocada para eles, se eu enxergo eles inicialmente como uma pessoa digna de direito e de trabalho? Então, e isso vem toda uma necessidade de pensar uma discussão sobre desenvolvimento regional, sobre inserção socioeconômica, tudo isso que o legislador, quando estabeleceu na Constituição de 88, o apoio e inserção desses garimpeiros de forma a trabalhar em cooperativas, né? Então, como que essa imagem também traz consequências para o próprio poder público, né? Então, em muitos locais, o próprio poder público desconhece a realidade do garimpo e da pequena mineração. Uma vez que você desconhece, você não consegue propor políticas públicas adequadas e que sejam convergentes à realidade desse trabalhador. Então, eu não estruturo, por exemplo, como para um agricultor familiar que tem uma política nacional de crédito para a agricultura familiar. Por que eu não posso estabelecer, então, uma política nacional de crédito para o garimpeiro? Exato. Por que eu não posso estabelecer um sistema de crédito, uma estrutura de crédito, né, para poder suportar e oferecer que ele tenha condições de melhorar a sua transição em termos de tecnologia, em termos de meios de produção, para conseguir avançar aquilo que o Johnny colocou, como um médio, um minerador, que ele possa avançar na mineração. Então, eu acho que, inicialmente, um desafio, Johnny, é esse, né, da imagem, e essa imagem traz consequências em termos de políticas públicas. E aí você não consegue pensar mecanismos de apoio, né, igual a gente tem para a agricultura familiar. A gente tem empresa, Embrapa, né, para a agricultura como um todo, né? Empresa de assistência técnica, de pesquisa, como os institutos locais em cada estado têm. Não são todos os estados que têm, por exemplo, no caso da mineração, uma empresa de mineração como a Metamate. Então, isso tudo traz consequências em termos de assistência, de capacitação. Então, esse desconhecimento e essa imagem negativa acaba trazendo consequências
de pensar políticas públicas, de pensar normativo, de pensar regra, que seja capaz de atender o garimpeiro, né? E ele possa se ver como um sujeito de direito e não como alguém que está à margem. E aí, acho que um outro desafio, nesse caso, é a organização, né? É um setor ainda, pela informalidade, é muito desorganizado, sem uma unicidade, né? E por não ter uma unicidade, não consegue trazer a sua pauta de forma unificada. Então, qual é a pauta do cooperativo, do garimpo mineral? Então, quem fala em nome, quais são as instituições que vão defender, como que ele vai trazer isso organizado, né? Então, essa organização também afeta como um todo. Mas eu diria, resumindo, e para já fechar esse ponto, 2 grandes problemas: imagem e políticas públicas. Imagem e políticas públicas. É o que a gente precisa avançar. Quando você fala políticas públicas, teria alguma pontual, alguma que chame mais atenção? Na área de capacitação, na área de assistência desse trabalhador, na área dos direitos civis ou trabalhistas, enfim, ou todo? Todas, mas assim, a grosso modo eu diria que hoje a gente tem na legislação, que eu acho que é salutar e é diferente de outros países, né, que não tem essa organização do garimpo em cooperativismo prevista em legislação. Então a gente tem no Brasil a Constituição Federal de 88, nós temos a Lei da PLG de 89. Artigo 174, né? 174? Isso, 174. 174. Isso, 174, parágrafo 3º e 4º Exato. da Constituição de 88. Eu decorei essa Constituição. Que legal. E nós temos daí também, depois, a lei da PLG e o próprio Estatuto Garimpeiro, né? E, para além disso, há uma série de normas infralegais, né, que são colocadas pela Agência Nacional de Mineração, pelo próprio Ministério de Minas e Energia. Então, do ponto de vista de política regulatória, eu acredito que a gente tem oportunidade de melhoria, que é regulamentar algumas dessas políticas. Mas falta, a gente, enquanto Estado, só criou política regulatória, e as outras políticas não vieram a reboque. Então, a questão do crédito é um ponto que é nefrálgico para o sistema. Então, quando a gente não tem crédito, você não consegue financiar um maquinário, um equipamento, você passa a ficar refém de pessoas do próprio meio, né, para financiar. Então, você acaba tendo uma dependência financeira de compradores ou de fornecedores de insumo nos locais. Pela ausência de crédito, você não consegue, então, avançar em termos de transição, em termos de tecnologia, né, como você melhora, você avança em termos de extração, né, ou seja, como você melhora o aproveitamento dos bens minerais, e com isso o garimpeiro passa a ter mais renda e mais condições. Então, eu diria, Doni, que em termos de política creditícia, política de assistência técnica ou, digamos, de um extensionismo mineral, e, por fim, eu acho que precisaria ter também, de outro lado, um aspecto mais de comunicação, né, com dados e informações que ajudem a retratar melhor e a dizer melhor qual é a contribuição da pequena mineração para a sociedade em termos de arrecadação de impostos e de geração de postos de trabalho. A famosa publicidade mostrando, né, quais são, de fato. Desmistificando, né? Desmistificando. Você falou um ponto importante, Alex, é a questão de regulamentação, né? O Estatuto do Garimpeiro. Hoje o garimpeiro não pode aposentar, né? Não está regulamentado, ele não é um profissional do segmento. E como bem colocado aqui, muitos municípios aqui do estado do Mato Grosso oriundo aí do minério. Né? A própria capital, Cuiabá, lá no princípio, lá era um veio de ouro aqui, e hoje é uma capital. Será? Não dá para acreditar que o Estado, né, a União, não conseguiu fazer as contas. E a quem interessa ainda está nesse modelo. Será que eles não sabem o tanto de dividendos que estão perdendo, a possibilidade que tem, de repente, de ter uma receita que hoje eles não têm, uma possibilidade de ter lá uma questão social de toda uma comunidade, uma população que está lá à mercê? Será que o governo não consegue enxergar isso? Né? Esse nosso projeto Garimpo Sustentável levantou bastante informações que agora no final do ano a gente vai apresentar. Inclusive tem um diagnóstico, tem um documentário também mostrando essa realidade, mas não dá para acreditar que eles não fizeram essa conta, não tem uma equipe de onde que chegou, colocou na ponta do lápis, vamos tentar, talvez o fato do governo estar nos patrocinando nesse projeto seja com a intenção de que entreguemos esses dados, né? Para poder nossa obrigação é levar esse diagnóstico aí com esses
apontamentos básicos. O Estatuto do Garimpo é de 81, né, Alex? Não, o Estatuto do Garimpeiro é de 2008. 2008. De 2008 para cá, né? Estão aí as margens. É muito tempo, né? 14 anos praticamente. Então... ainda sem regulamentação, sem regulamentação, que é um ponto que precisa avançar, mas assim, acho que a sua inquietação ela é muito salutar, porque a gente tem que pensar que, de um lado, a gente tem uma atividade que precisa de regulamentação, mas de outro a gente tem, digamos, um Estado um pouco debilitado, né, em termos disso. A gente tem estruturas ainda, né, precárias, e eu falo isso com propriedade em termos de evidência. A gente fez um trabalho, um artigo acadêmico publicado em revista especializada, mostrando ainda a debilidade da Agência Nacional de Mineração em termos orçamentários, em termos de pessoal. Então, toda essa infraestrutura ainda deficiente, que não condiz com o poderio e o potencial socioeconômico da mineração em relação à própria capacidade do Estado de regular e fiscalizar a atividade, traz essa consequência de não ter muito claro ainda a arrecadação, a contribuição. Então, eu acho que o Estado ele sabe do potencial, mas ainda tem deficiências dentro do Estado que impedem a gente de melhorar essa arrecadação. Né? E qual é a consequência disso, né? De novo, afeta a imagem, né? Porque, exato, de outro lado, a sociedade vai falar, mas a gente está vendo uma série de atividades que não estão fazendo a contribuição devida e está gerando o dano e o passivo ambiental aqui que está ficando para a comunidade. Então, exato, quem paga essa conta, né? Então, eu acho que esse controle maior, essa fiscalização maior, também pode ajudar a sociedade a ter uma compreensão melhor sobre o trabalho da pequena mineração e do garimpeiro, mas, sem dúvida, há necessidade do Estado de estar mais capaz. E eu não digo só de um órgão, né? Eu digo do órgão mineral, que é, no caso, o Ministério de Minas e Energia, a Agência Nacional de Mineração, mas também dos órgãos ambientais, né? Porque eles concedem as licenças, fiscalizam. Então, ter essa capacidade melhor deles também de fiscalizar e controlar ajuda a gente a ter uma mineração mais responsável. Perfeito, rapaz. Nós tivemos agora, né, presença lá, inclusive, só como informação, Johnny e Alex, eu acho que Alex também vai concordar, o ministro, né, Adolfo Saxida, ele disse que a partir de 2023 o Ministério vai avançar na questão horizontal do lado mineral, para tentar alcançar esse pequeno, para poder todo mundo subir junto, não é isso, Alex? Na abertura da Expo Cibrânio, colocou muito bem isso aí, e eu acho que a OCB ela consegue contribuir bastante com essa questão. Como a gente sabe que a legalização, ela em princípio, vem através de cooperativismo, né? No estado de Mato Grosso, um estado que nós temos aqui, tem região garimpeira que a logística dá mais de 1.000 quilômetros de distância, né? Fazer uma gestão realmente é difícil, né? Descentralizar, de repente, seria um caminho. Mas você tem, Alex, números de quantas cooperativas, por exemplo, aqui no Mato Grosso, né? E das que tem, qual a porcentagem de estarem formalizadas junto à OCB? De repente, a OCB tem todo esse cabedal de funções, de suporte, de ajudar, de orientar, mas também tem que ter a iniciativa da cooperativa ali, né? Não, perfeito, Josias. A gente, enquanto órgão de representação, né, a gente não trabalha com a questão de, olha, uma vez que você é cooperativa, a gente defende a possibilidade de registro, né, que todas devem se registrar, mas é uma vontade, né? Não há uma limitação, por exemplo, se a cooperativa é uma vez constituída, se ela não quiser se registrar na OCB, ela vai, por exemplo, ter impedimento de atuar. Não, ela vai ter normal, a sua atuação normal lá, porque é a questão da livre, né, possibilidade de associação. Sim. Agora, o que a gente, enquanto OCB, entrega, né? A gente entrega a representação política institucional, a gente entrega capacitação, a gente entrega unificação de pautas, a gente entrega defesa coletiva do sistema, e é isso que a gente pode oferecer às cooperativas, né? Dados muito precisos, Josias, em especial do Mato Grosso, eu não teria agora aqui de cabeça quantas são. Mas hoje no Brasil nós temos em torno de 270 cooperativas com registro de títulos na agência. E essas 270 não quer dizer que todas estão em operação. Ela faz um requerimento
de pesquisa, ela faz um requerimento para uma lavra garimpeira, ela faz um requerimento de licenciamento, enfim, ela faz um requerimento lá e depende da aprovação da agência consubstanciada ali com a liberação do órgão ambiental para que conceda a licença ambiental. Então, se uma vez que ela tem licença ambiental e tem a licença mineral, ela vai estar apta a poder fazer a extração, né? Mas na OCB nós temos 95 cooperativas minerais que estão conosco. Em operação, são quase 70 cooperativas minerais que estão em operação, ou seja, que estão com permissão de lavra garimpeira, ou um licenciamento, ou um regime de concessão para fazer a extração, e a grande maioria delas, cerca de 70% delas, estão na extração de ouro e também na Amazônia Legal, nos estados que compõem a Amazônia Legal, incluindo aí o estado do Mato Grosso, parte dele que está na Amazônia Legal. E no estado do Mato Grosso nós temos o nosso sistema OCB Mato Grosso, então a gente diria que quase todas as cooperativas hoje que estão no estado do Mato Grosso estão dentro do sistema OCB Mato Grosso, e acho que isso é muito bom. É muito salutar, porque a unidade faz um trabalho interessante, tem um potencial de atendimento, visita as cooperativas, oferece capacitação, oferece treinamento, tanto é que algumas das maiores cooperativas minerais do Brasil, como é o caso da Cogavep, está registrada com o sistema OCB. E elas são responsáveis, digamos que as nossas cooperativas, quando a gente olha em termos da produção de todas as cooperativas, então estou falando daquelas que estão com a gente e daquelas que não estão com a gente. Aquelas que estão conosco, a maior parte da produção, comercialização, arrecadação de impostos, são das nossas cooperativas. Então, em torno de 70% a 80% do volume comercializado, da arrecadação de tributos, da produção, estão com as nossas cooperativas dentro do sistema OCB aqui, Josias. Perfeito, Alex. A gente teve a satisfação de fazer a pesquisa também na região de Guarantã, Peixoto Azevedo, né, onde está a Cogavep ali, e é visível o case de sucesso, né, Johnny, que a gente colocou, inclusive, mandar um abraço para a Solange, que é a presidente, né, realmente a diferença, os garimpeiros, né, o status do garimpeiro lá, artesanal, pequeno, é notório, você percebe, né, a cidade pujante e todo mundo é em função ali do garimpo. Eu espero que a gente consiga levar essa organização para essas outras regiões que foram pesquisadas, né? Eu acho que é uma forma, o cooperativismo, o associativismo, é a forma mais rápida de você conseguir trabalhar legal, de você dar valor ao seu produto, poder transportar, né, esse produto. Então, eu acho que está na hora da gente realmente virar a chave, transformar esse pequeno, esse garimpeiro, como a gente disse, né, até uma preocupação desse nome, né, meio que pejorativo, parece que todo garimpeiro é bandido, né, disse até o minerador. Então, até o Justo tem alguns receios quanto a essa questão de mineração e garimpo, né, mas o importante é que realmente tem pessoas preocupadas com isso, né, preocupados em desmistificar, em levar essa informação atual, né, mostrar que existe possibilidades, né, Alex, tem como. Eu acho que não é simples, mas nós temos como, de repente, no Mato Grosso, simplificar esse trabalho de modo que a gente consiga todos trabalhar dentro da legalização, porque a burocracia ainda é um fator que pesa, né? A burocracia e o alto custo, né, Alex? Que dificulta esses pequenos, né? Não, perfeito, Josias. Ainda no meu processo de mestrado, um dos desafios que as cooperativas com quem eu conversei à época colocaram da legalização da atividade está relacionado ao custo, né? Ao custo do processo, né? E não só o custo, mas também a desinformação sobre como legalizar, né? Então, falta muito isso ainda em termos de ter esse caminho mais organizado, né? Mais simplificado. E eu acho que a agência vem tentando, ao seu modo, passar para as superintendências regionais a possibilidade de legalizar, né? Ou seja, de ofertar o título, de outorgar esse direito mineral aí no Estado. Então, esse é um caminho. E eu diria que para o garimpeiro, que ainda não está legalizado, procure se legalizar, procure estar dentro de uma cooperativa ou de algum outro tipo de empreendimento para você ter essa possibilidade. Porque o que a cooperativa oferece? Oferece inicialmente, além da legalização, né? Mas o que significa legalizar, né? Significa que a cooperativa vai ter a possibilidade de
orientar o garimpeiro sobre como abrir uma frente de lavra, mas antes disso, né, orientar ele sobre ter acesso à licença ambiental e à licença mineral, orientar ele sobre como abrir essa frente de lavra, ou seja, como ele faz um melhor processo ali em termos de abertura da cava para poder depois recuperar da maneira adequada essa cava. A cooperativa vai também dar orientação sobre a melhor forma de comercializar esse minério, então como ele pode comercializar dentro da legalidade e ele possa ter a rastreabilidade da origem desse minério. Então, tipo de documentação, capacitação, uso de equipamentos de proteção individual, questões relacionadas à própria saúde e segurança desse trabalhador ali na frente de lavra. Então, as cooperativas têm um papel que é fundamental na organização e legalização da atividade. Então, eu acho que isso é um caminho muito bom, porque quando a gente traz essa força do coletivo e quando o garimpeiro está trabalhando individualmente, ele fica muito à margem, refém de atravessadores, né, de pessoas que vão querer eventualmente levar vantagem sobre ele. Quando ele está dentro da cooperativa, a cooperativa funciona como uma proteção para esse trabalhador. Ali, né? Então, acho que um escudo. Eu acho que isso é importante reforçar para que ele possa ter essa disponibilidade de se organizar. Duas perguntas em relação ao que você disse aí, Alex. Primeiro, se você acha que convém trabalhar do ponto de vista de marketing, de branding, o que, por exemplo, uma das nossas profissões, né, eu vi que você é relação institucional, inclusive hoje ocupa um cargo aí de analista técnico e institucional na OCB, né? Eu também tenho essa formação de relação governamental e institucional, e hoje, na tabela de ocupações do Ministério da Economia, nós somos chamados de RELGOV ou RIG, né? Relação institucional e governamental ou relação governamental. Traduzindo, somos lobistas. Vamos no popular. Exatamente. Né? Só que, graças a Deus, né, da impossibilidade de usar este título, deste cargo, de reverter, né, a mácula que existe sobre essa profissão, que é uma profissão antiga, né? Que surgiu nos Estados Unidos na década de 1940, dos articuladores que representavam os donos, inicialmente os donos dos trilhos de ferro lá naquela região, que construíam os grandes trilhos, e eles ficavam no lobby dos hotéis esperando as autoridades passarem, os legisladores passarem, para eles convencerem a importância do investimento nesse setor e etc. e tal, e convencer com o poder do argumento, né? Mas no decorrer do processo, os métodos de convencimento foram se transformando, e aí virou o que virou, e no Brasil especialmente, com o advento da Lava Jato, toda a massa tomou conhecimento deste nome lobby e de um modus operandis não tão interessante que eles usavam e tal, e aí queimou de uma vez por todas o nome dessa profissão, e hoje se usa relação institucional, relação governamental, para que se possa continuar exercendo uma atividade tão importante para a sociedade, né? Só que o nome ficou para trás. Você acha que o garimpo precisa passar por essa transformação? E como diz a capa do livro que você foi um dos colaboradores aqui, Cooperativismo Mineral no Brasil, aí aqui também no seu trabalho apresentado, um relatório apresentado em 2021, você chama de pequena mineração, um trabalho inclusive incrível, quero elogiar aqui ao vivo, sobre cooperativismo. E aí você chama de pequeno minerador. Você acha que é o caso, de repente, mesmo, de deixar esse nome do garimpo para um aspecto cultural, do descobrimento do Brasil, do desenvolvimento econômico das principais cidades, inclusive Mato Grosso, e aí a gente arremeter a este trabalhador de maneira respeitosa pelo trabalho de desbravador que ele fez, de um trabalhador que trabalha pesado, sem preguiça, para construir um futuro melhor para si mesmo e para a sua coletividade. Enfim, deixar isso nos livros e passar a tratar do ponto de vista comercial como um pequeno minerador, um minerador artesanal, e por meio desta nova nomenclatura a gente conseguir sensibilizar essas autoridades e esse mercado comercial? Então, John, eu acho que a gente não deva mudar o nome. Só para explicar, né?
O garimpo e garimpeiro, ele tem uma questão de identidade, né? Então tem uma característica, tem um sentimento, né, de ethos da própria atividade, né? Então tem uma identidade, tem uma questão da forma de trabalhar, do jeito de trabalhar, tem uma questão aí de se reconhecer enquanto trabalhador garimpeiro. Então eu sou um garimpeiro, a pessoa se reconhece enquanto um garimpeiro, e ela, assim como um produtor, eu sou agricultor, eu sou um produtor, então tem uma questão de reconhecimento. Eu acho que mudar o nome para outro tipo de conotação pode perder a identidade e toda uma consequência que isso traria do ponto de vista regulatório. Então, eu tenho hoje regulação que trata não é uma classificação brasileira em termos de ocupação, né, como se fosse um CBO, um garimpeiro, mas é uma atividade reconhecida, tem sua legalidade, tem o próprio estatuto do garimpeiro, então eu não acho que mudar o nome resolva a questão da discussão que envolve o garimpo no Brasil. A discussão sobre mineração artesanal em pequena escala, MAP, é só um conceito internacional que muita gente desconhece, mas que é como se fosse em inglês, né? Artisanal Small Mining, né? Como se fosse da mineração artesanal em pequena escala, que é um conceito utilizado para formular políticas públicas. Então, ele é uma literatura que vai trazer sobre discussões, né? O que seria mineração artesanal em pequena escala? É caracterizada, de forma geral, por uma certa informalidade, por um emprego rudimentar ou com baixo aporte tecnológico, com um aproveitamento de depósitos com menor potencial geológico. Então, tem toda uma discussão conceitual que ajuda a orientar políticas públicas. Então, não acho que mudar o nome de garimpeiro para pequeno minerador, não acho que seria o caso. Não vai resolver. Não vai resolver. Eu acho que a discussão, respeitado a atividade e a função, é como que a gente melhora as práticas. Eu acho que a discussão tem que caminhar nesse sentido. Como que a gente avança em termos de prática? Como que a gente organiza, então, as práticas, mas também potencializa aquilo que é pensar o garimpeiro enquanto, então, como um trabalhador. E se ele é um trabalhador, ele é digno de políticas públicas e de direitos e também de deveres. Exatamente. Então, eu acho que a gente precisa fazer esse trabalho de efetivar os direitos e as obrigações, mas não mudar o nome, e eu não acho que isso resolva. Então, quero deixar claro para quem está nos ouvindo, garimpeiro é uma questão de identidade, de cultura, de aspecto da atividade. Mineração artesanal em pequena escala, MAP, pequeno minerador, é uma visão para construir e orientar a formulação de políticas públicas mais do ponto de vista conceitual, e não para que a gente confunda ou mude o nome, porque isso não resolve e pode trazer um problema de descredenciar e deslegitimar um trabalho que é reconhecido e visto como identitário do próprio garimpeiro. Entendido. Exatamente. Então é garimpeiro. Vamos trabalhar mais do que o Alex disse. Eu costumo sempre comparar essa atividade ao agronegócio. Assim. Claro que hoje parece até uma coisa estranha essa comparação. Mas se nós entendermos que há pouco menos de 20 anos, o governador do estado de Mato Grosso foi noticiado em um programa de comédia nacional como o ganhador do prêmio Motosserra de Ouro. Você deve se lembrar disso, né? O governador à ocasião. E aí, naquele momento, o agronegócio era tido como um destruidor da natureza, como um derrubador de árvores, e etc., poluidor de rios, e etc. Degradador, e tal. Né? É degradador. E hoje o agronegócio é mais do que respeitado, ele é querido, a sociedade em geral, em todas as classes sociais, entende a importância do agronegócio, ainda que possa, no meu ponto de vista particular, socializar ainda mais toda essa riqueza do agronegócio, criar metodologia para isso, dá para poder distribuir melhor ainda, mas ele é inegável que toda a cadeia produtiva que o agronegócio fomenta é fundamental para o país e faz do país ser essa potência mundial que é hoje. Então, eu acho que o minério, né, o garimpo em especial, o pequeno garimpeiro ali, ele tem que ter uma estratégia, e aí isso só acontece se realmente se unir-se entre si,
em forma de cooperativas, de associativismo, das formas possíveis, para que tenham voz, vez, para que tenham capacidade de dialogar com o poder constituído, para que tenham capacidade de levantar fundos necessários para que a grande mídia possa veicular os benefícios dessa atividade, todo lado positivo que tem nesta área profissional, enfim. Eu acho que é uma questão estratégica. Não basta só fazer com que esses trabalhadores cumpram à risca todo o rigor do respeito ao meio ambiente, do respeito à dignidade social e profissional de todos os envolvidos, mas a sociedade tem que tomar esse conhecimento e depor a favor, exatamente nos momentos em que ele estiver correto, né? Como nós temos casos aí de pessoas que estavam se aposentando e até então tidos como trabalhadores rurais. Num certo momento da ficha, esse profissional colocou que era garimpeiro por um período da vida. E aí, aquele período que ela trabalhou como garimpeiro foi excluído da atividade profissional dessa pessoa e ela não teve tempo suficiente para se aposentar como trabalhador rural, porque o garimpeiro não tem direito à aposentadoria. Então, isso é um depoimento de uma das pessoas que nós tivemos em um dos garimpos aí durante essas viagens. Então, enfim, você está aí, você mesmo disse no começo, são muitos os pontos, muitas as questões. E você, mais do que ninguém, ao lado da OCB, pode nos trazer luz de qual caminho devemos seguir nesse momento. Exatamente. Acho que só para contribuir, o Josias, nisso que o Johnny colocou, a gente precisa, de fato, a imagem passa também nessa melhoria das práticas, né, como o Johnny colocou. E melhorar as práticas significa trazer o trabalhador para o centro do debate, pensando em políticas, pensando em iniciativas que ajudem e deem suporte para que ele possa avançar, né? Porque às vezes a gente cobra muito, né, que esse trabalhador avance, mas a gente, enquanto sociedade, também não, enquanto sociedade, enquanto governo, enquanto instituições, também não ajudam eles a se avançar. Então, onde que ele acessa conhecimento, onde que ele acessa informação, onde que ele tem orientação? Isso não está muito claro e não tem muito essa facilidade de conhecimento. E, de fato, a aposentadoria é um tema hoje não resolvido, né, com o garimpo. Então, muitos ainda acabam ou se aposentando como produtor rural, então acabam tendo que contribuir de duas formas, ou acaba tendo não uma aposentadoria, né, mas um benefício assistencial depois. Exato. Lá com seus 65, 70 anos, como se fosse um BPC, né? E isso é ruim do ponto de vista da contribuição, e quando esse trabalhador já chega nessa idade, já não tem mais condições de trabalhar, porque é uma atividade pesada, intensa, que tem insalubridade, está muito exposto a sol, a água, né? Então já tem uma série de projetos de lei, de emenda à Constituição, colocando o garimpeiro como um segurado especial, e nós aqui da OCB defendemos isso, só que não é fácil você alterar a legislação hoje do ponto de vista da Previdência para incluir esse trabalhador como um segurado especial. Então, a gente já fez vários movimentos para tentar avançar com essa discussão, mas o Congresso ainda não vê, e pelo reflexo da imagem, a sociedade pressiona muito, né? Lá vai o governo dar aposentadoria para garimpeiro, que é visto como um destruidor do meio ambiente, das questões sociais. Então, essas questões acabam interferindo nesse tipo de situação, e é um problema para aqueles que de fato estão trabalhando legalmente, estão comercializando, fazendo a retenção dos seus impostos. Então, diria para o garimpeiro que está aí, procure de fato reter e contribuir com a sua seguridade social, porque isso é um benefício para você no futuro. Exatamente. Nós estivemos visitando aí essas 11 regiões garimpeiras, e todas elas, onde nós passamos, os garimpeiros, eles têm esse problema, né? Estão envelhecendo, não estão conseguindo passar vamos colocar como ofício, né? Para os filhos, que os filhos não têm o mínimo interesse em ficar no formato que está, eles não conseguem ver claramente o que precisa ser feito para fazer de forma correta, né? Hoje, como que eles podem trabalhar de forma correta, qual é o primeiro passo. E eles falaram, rapaz, Josias, traz para nós o que nós precisamos fazer, que a gente aceita, a gente quer mudar, a gente quer fazer diferente. Você percebe claramente que eles estão a fim de fazer diferente,
Antigamente, entendo que não tinha informação, chegavam lá em qualquer local onde tinha o minério e já ia fazendo as cavas ali, a jazida, né? E explorando, e hoje tem que ser feito diferente. Como que nós, enquanto sociedade, né, Alex, você bem colocou aí agora, como que a gente pode fazer para deixar acessível essa informação, né? Para eles terem acesso a isso? Como a gente pode fazer? E outra, voltando na questão, né, da sua participação lá em Minas, você colocou 4 questões que eu devolvo para você, queria ver se você consegue responder para nós, se tem resposta, né? A primeira, o governo, né, tem orçamento para pequena mineração, né? Tem linhas de crédito para pequena mineração, né? Qual a última tecnologia? Que tecnologia tem para esse pequeno? E qual tipo de investimento está sendo desenvolvido para a pequena mineração? Eu lembro muito bem, né, que você concluiu a sua fala e, geralmente, né, a gente, quando faz algumas questões, a gente vai atrás de algumas respostas, né? Você conseguiu achar resposta para esse questionamento aí, Alex? Josias, eu gostaria muito de ter todas essas respostas aqui, não só para dar uma resposta ao seu questionamento, mas para dar uma resposta para o garimpeiro, né? Uhum. Mas assim, pensando aqui pela ordem das suas perguntas, né? Como que a gente pode avançar em termos de treinamento, né, de capacitação, de levar a informação para o garimpeiro, né? A gente tem que reconhecer também que eles não são desprovidos de informação, eles não são desprovidos de acesso a conhecimento, eles têm um conhecimento, têm uma forma de fazer que é milenar, já de longa data, que é feito assim. O que há é possibilidade de melhoria, né? Isso. Então, a gente, enquanto OCB, a gente está fazendo 5 cartilhas nesse momento, dentro de um projeto que foi financiado pelo Banco Mundial, em parceria com o Núcleo de Apoio à Pequena Mineração da Universidade de São Paulo, que é o NAP-USP, coordenado pelo professor doutor Jorge de Tome. Então, a gente está discutindo uma cartilha que vai se transformar em vídeo, e a gente vai divulgar isso depois para a base, né? Mas uma sobre questões ambientais e fechamento de mina. Então, como que a gente discute esses temas para que, de fato, o garimpeiro possa ter uma orientação sobre como fechar e trabalhar melhor a mina. Uhum. Uma outra discussão sobre questões relacionadas à gestão e governança das próprias cooperativas. Então, como essa gestão e governança pode ajudar as cooperativas a melhorar os seus processos, mas também estabelecer parcerias, né, com a grande mineração, com o poder público, com universidades. Então, a gente tem fechou uma cartilha e os vídeos já estão em produção. Uma outra cartilha sobre as questões de gênero na mineração, é um tema ainda pouco discutido, mas muito relevante, porque se a gente for olhar no quadro social das cooperativas, pelo menos 10, 15% do quadro social das cooperativas são mulheres, e quando a gente olha para a pequena mineração como um todo, cerca de 30% dos trabalhadores são mulheres. Então a gente tem uma discussão, uma necessidade de discutir sobre as questões de gênero, e uma outra cartilha sobre como pensar o treinamento e capacitação relacionado às melhores técnicas de produção, né, em termos de aproveitamento, em termos de uso e controle do mercúrio. Então, tem uma série de cartilhas e vídeos que estão sendo finalizados. A gente pretende lançar eles até o final do mês de novembro, no evento do PAMI na Mata, que vai acontecer em Brasília, aqui. Então, são cartilhas que a gente vai desenvolver, e a gente está discutindo com a Agência Nacional de Mineração alguns treinamentos para serem colocados de modo à distância, mas também treinamentos presencial. Então, a gente está discutindo o formato, como a gente vai fazer. Isso está sendo feito dentro do escopo do acordo de cooperação técnica que a OCB tem com o Ministério de Minas e Energia, e a gente trouxe a Agência Nacional de Mineração para contribuir com esse processo com a gente. Então, a gente vai caminhar para 2 frentes. Uma mais do ponto de vista de educação à distância, pensando em como que a gente pode, inclusive, pegar parte desse conteúdo e colocar como um treinamento via WhatsApp para chegar no garimpeiro. Então, a gente vai discutir um pouco mais sobre isso, e outros são os treinamentos presenciais. Então, acho que como a gente pode chegar mais ao garimpeiro, eu acho que estar mais próximo dele, né? Então, as nossas unidades estaduais, vocês aí, a Metamate, e também a gente
eu acho que a gente precisa envolver as prefeituras, né? A gente precisa Tocou envolver num o poder ponto público importante, local ali, para que ele possa também dar e ter condições de orientar, né? Então, a gente tem provocado o Ministério de Minas e Energia para a gente fazer cursos, treinamentos, para que as prefeituras consigam também orientar esse grupo, né? Orientar e dar assistência com os seus engenheiros ambientais, com os técnicos florestais, enfim, poder dar um suporte mais do ponto de vista da operação. Então, respondendo inicialmente a sua pergunta nesse ponto. Agora, sobre as outras perguntas, né? Se há orçamento. Não há orçamento para a pequena mineração. Infelizmente, a gente tem um problema, então é muito importante quando a gente fala de orçamento, sem orçamento não tem como executar nenhuma política. Sem dinheiro a gente não sobrevive. Então, do ponto de vista também de atendimento, a gente precisa colocar ainda um orçamento para a pequena mineração, esse é um desafio. A gente tem algumas iniciativas, tem alguns orçamentos esparsos, mas a gente até teria necessidade, por exemplo, do Ministério de Minas e Energia estar com um orçamento voltado à pequena mineração. A própria Agência Nacional de Mineração não recebe o seu recurso devido, né? Então 7% que caberia da CEFEM à Agência Nacional de Mineração não chega nem 2% do montante arrecadado, então há um contingenciamento do Poder Executivo, né, em termos de alocação desse recurso para a própria Agência Nacional de Mineração. Isso dificulta a agência também de contratar mais servidores, melhorar a sua infraestrutura, sua capacidade pessoal, enfim, ter recursos, mas também de fiscalizar e de fomentar a própria atividade como um todo, né? Linha de crédito, infelizmente não tem, e eu quero reforçar aqui que o Ministério de Minas e Energia vem discutindo algumas iniciativas para pensar linhas de crédito, ou pelo menos instrumentos creditícios para a mineração, então pensar a letra de crédito mineral, a cédula de crédito mineral, pensar alguns fundos de investimento na mineração. Então a gente discutiu e o Ministério fez algumas dessas propostas, que surgiu de um evento chamado Iniciativa Mineração, Mercado e Energia, do próprio Ministério de Minas e Energia, que trouxe essa discussão. Então, provavelmente isso vai vir via projeto de lei, via alguma iniciativa que vai o Ministério tentar. Então, a gente ainda não tem, inclusive, orientação do ponto de vista político, com normativo, que favoreça a mineração como um todo, tem instrumento creditício. Então, ela não pode captar recurso de fundo, de usar cédula, usar título como garantia, e as próprias instituições financeiras também não têm linhas, né, para mineração. Não teve um decreto no início do ano aí, pegando o título minerário como garantia para fomento? Não. Teve sim, só que o que acontece, né? Esse título, ele não permite que a permissão de lavra garimpeira entre nessa. A própria resolução da Agência Nacional de Mineração não permitiu. É só para concessão, né? Concessão de lavra se não me falha a memória, tem um outro título, mas a permissão de lavra garimpeira não pôde entrar como possibilidade. Aí o que acontece, né? Se você não tem, primeiro, uma orientação política, com uma política pública orientando, com lei, regrando, como deve ser a atuação das instituições financeiras, as próprias instituições financeiras não vão oferecer linha de crédito específica para a mineração. Exato. Então, sem política, sem linha de crédito, não tem crédito. Sem crédito, o pequeno minerador não tem acesso ao mercado financeiro. Sem acesso ao mercado financeiro, ele passa a acessar o mercado informal. E acessando o mercado informal, ele tem um custo maior de acesso a esse capital. Com um custo maior de acesso a esse capital, ele tende a dificuldade de melhorar suas práticas e processos justamente porque ele tem um custo maior de acesso a esse capital. Exato. E tendo um custo maior de acesso a esse capital, o próprio sistema financeiro não vai querer oferecer crédito para ele. Então, você tem problemas de garantia, você tem problemas de imagem que acaba afetando. Então, do ponto de vista de linhas de crédito, não tem. A última tecnologia, a pergunta anterior que você tinha respondido, né? A última tecnologia que a gente tem conhecimento foi a retorda, né? Então, a retorda foi a última que foi muito salutar. Então, muitos garimpos das nossas cooperativas já utilizam essa tecnologia para poder ter um melhor aproveitamento do ouro ali, né, para poder fazer o amálgama dele, para fazer dentro do circuito fechado, ter um controle e um uso mais racional do mercúrio, que ainda é um problema. Muitos ainda falam que não, mas ainda é um problema. Tem queima ainda em local irregular, tem descarte em rio, contamina o solo. Então tem um aspecto ainda que precisa ser melhorado do ponto de vista de tecnologia, mas também há outras tecnologias sociais que precisam ser desenvolvidas, né, que talvez possam ser mais simplificadas, né?
E em termos de investimento, o que a gente vê ainda são políticas, são ações um pouco esparsas, sem coordenação. E o Ministério de Minas e Energia, sentindo isso, criou a Comissão Nacional da Mineração Artesanal em Pequena Escala, que é a COMAP, criou um programa de apoio à mineração artesanal em pequena escala, que é o PROMAP, e também instituiu um Conselho Nacional de Política Mineral. Então, eu acho que, do ponto de vista de estruturação, eu acho que o Ministério conseguiu colocar esses instrumentos, falta agora efetivá-los, né? Falta agora colocar para rodar, para que a gente possa ter diversos atores, diversas organizações discutindo e propondo as ações para a melhoria da pequena mineração como um todo, em especial do cooperativismo mineral. Então, seria correto dizer que quando o ministro disse sobre a horizontalização, né? Horizontalização do Ministério nessas ações, tendo em vista aí priorizar o pequeno minerador, ele falou do ponto de vista de organograma funcional, né? Criando esses conselhos, essas instituições para alcançar melhor esses profissionais. Do ponto de vista orçamentário, infelizmente, pelo jeito, ainda não foi incrementado esse orçamento. Aí não seria interessante, então, já que existem as emendas, por exemplo, de bancadas, tem até emenda secreta, né? Não aproveitar desses recursos aí para poder fazer com que chegue por meio dessas instituições que, em parceria com organizações da sociedade civil, como a própria OCB, possa ter recurso suficiente para esse mapeamento, para essa capacitação, para essa aquisição de equipamentos tecnológicos aí que possam garantir aí maior proteção ao meio ambiente, etc. e tal, maior crescimento empresarial desses trabalhadores. Você acha que é um caminho possível e que isso pode estar no radar dessas autoridades? Ou não? Eles trabalham com um orçamento que tiver no fundo específico? Caso contrário, abrir outras formas de parcerização não está nos planos nesse primeiro momento? Então, John, eu acho que esse pode ser um caminho. A gente precisa estudar um pouco mais para ver como fazer a operacionalização, para ver se é possível, do ponto de vista legal, transferir recurso via emenda parlamentar para aquisição, enfim, fornecimento de maquinário, equipamentos. A agricultura familiar trabalha muito com isso. Exatamente. Isso. Aí teria que ver dentro da legislação se é possível isso ser feito. Esse pode ser um caminho, mas não tem que ser talvez o caminho, né? Porque Sim. Se a gente ficar dependente dessa linha de orçamento, a gente fica refém de apoio de parlamentar com base na vontade política e de interesse tem de muita cada instabilidade. Interesse, né? Pode ser um caminho, por exemplo, disso para adotar algumas estruturas organizacionais, né, como empresa de mineração, Metamate, outros órgãos de capacidade de atendimento, né, comprar talvez caminhonete, infraestrutura, Sim. ter Equipar, essa possibilidade, né? Eu acredito que de equipamento. Acho que isso pode ser um caminho. Para as cooperativas, talvez a gente tenha uma limitação que as cooperativas que podem receber recursos diretamente via emenda parlamentar são aquelas cooperativas em vulnerabilidade social. Sim. E a legislação vem entendido mais como aquelas de catadores de material reciclável. E eu não tenho conhecimento até o momento de nenhuma cooperativa mineral que tenha recebido uma emenda parlamentar para fazer alguma aquisição. Mas eu acho que pode ser um caminho, por exemplo, construir laboratório para fazer análise química de resíduos e rejeitos numa determinada região, por exemplo, no norte de Mato Grosso, seria fantástico ter um laboratório para analisar, dar mais conhecimento geológico, fazer pesquisa, fazer estudos. Eu acho que isso pode ser pensado e também fazer centros de treinamento e capacitação. Então, acho que poderia ser essas estruturas em parceria com prefeituras, consórcio, isso poderia. Acho que aí a gente teria que encontrar o parlamentar disposto a colocar o recurso e a gente tem um projeto também para que ele possa direcionar parte desse recurso. Mas eu acho que, fundamentalmente, a gente precisa que, no orçamento da União, dos estados e dos municípios, aquilo que é colocado da CEFEM, que retorna para esses entes, sejam também direcionados para atender parte desse segmento, né? Ela é uma compensação para impactos socioambientais, mas ela também pode ser usada para dar orientação, assistência, capacitação também
para os pequenos e para as cooperativas como um todo. Inclusive, os municípios, exemplo disso aqui no Mato Grosso, os municípios que têm a sua fonte de receita, são oriundos da mineração, já estão virando cidade fantasma, Júnior. Né? Tem cidades que não têm estrutura nenhuma, um poderio gigante mineral ali, e a população, a comunidade ali passando necessidade. Aí você vai e faz um contraponto com regiões que têm a predominância do agro, tá pulsando de grana, velho. Você entendeu? Então, eu acho que esse CEFEM, eu acho que essa legalização, as organizações em cooperativa, o investimento em capacitações dos próprios municípios, eu acho que é o caminho, né? Uma forma de você fazer a linha e chegar lá na ponta. Aqui em Poconé, a cidade tem uma arrecadação boa, através da cooperativa, Cogavep, uma arrecadação, CEFEM lá também distribuído no município. Pô, vamos tentar pensar da mesma forma para os outros municípios que são consolidados em matéria de mineração, né? Eu acho que esse é um desafio... Desculpa, John. Não, tudo bem, desculpa, pode falar. Eu acho que esse é um desafio de todos os municípios que têm uma certa dependência da mineração, né? De pensar o pós-atividade, né? Então, como que a gente pensa a estratégia de desenvolvimento no pós-atividade? A Cogavep aí tem um trabalho fantástico de pensar a piscicultura, de pensar outros cultivos, né? Para ter essa integração maior. A gente tem experiência também no próprio Rio Grande do Sul, lá na Cogamai, com diversificação, turismo, econômica, né? Diversificação. Então, eu acho que esse é um ponto, e talvez precisaria discutir um pouco mais regramento de aplicação da CEFEM, como e onde alocar os recursos da CEFEM, porque fica muito disponível a critério do próprio município. Acho que fechar muito pode ser um problema, mas também direcionar alguns percentuais ou algumas estratégias para que não ocorra isso que o Josias colocou, né? Essa cidade fantasma e uma minerodependência, que é o que a gente não quer, né? Assim, a mineração tem um papel e uma importância socioeconômica gigantesca, contribui de forma significativa para o PIB, mas a gente não pode tornar os municípios minerodependentes, senão a gente traz um problema de continuidade e de preservação da sociedade local. Uma pergunta boba aqui, Alex. Por que o Ministério de Minas e Energia não tem os seus braços, talvez tenha, claro, tem, nos estados que exerçam essa fiscalização, essa regulamentação, enfim, regularização do trabalho das mineradoras e do garimpeiro, que eles precisam ser fiscalizados pelas secretarias de meio ambiente. Pelo menos municípios minerais, né? Teria que ter uma secretaria minerária, né? Não sei se seria isso, João, que você está pensando? Seria mais ou menos. A Secretaria de Indústria e Comércio faz algum trabalho nessa área ou não? Tem correlação? Porque eu sinto falta disso, já que meio ambiente é uma coisa, garimpo e minério é outra. Tudo bem que está no mesmo contexto, mas eu acho que para regularizar, para trabalhar, e aí quem vai falar pelas questões do minério e do garimpo, é a Secretaria de Minas e Energia. E não o meio ambiente, que é um outro setor, a função dela é uma outra história, ela sempre tratar do ponto de vista de agressor, de marginalização, como está sendo tratada, a ponto de eu sugerir aqui a troca do nome, né? Não, Johnny, eu acho que é importante a gente só refletir que ao Ministério cabe a mais uma possibilidade de definição de diretrizes, né? Definição de políticas, orientação, caminho. A quem cabe poder de polícia no caso de fiscalização, né? Quem gerencia o patrimônio mineral brasileiro é a Agência Nacional de Mineração. Então, a agência tem na sua competência legal a possibilidade de fiscalizar, né? Então, a agência é um dos órgãos na outorga e na fiscalização. Então, eu acho que melhorar a capacidade da agência pode ajudar a ampliar a arrecadação, melhorar um controle sobre isso. Mas a agência não é o único responsável, né, nesse aspecto. Então, talvez, pensando em integração de órgãos, poderia ter uma atuação melhor, por exemplo, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, ou que tem no seu rol a mineração como um controle, como uma estratégia de desenvolvimento, que tivesse a mineração, houvesse uma integração maior com as receitas estaduais, então as receitas que controlam a fiscalização sobre a comercialização, também houvesse essa integração. Eu acho que falta muito ainda na mineração como um todo,
uma coordenação mais horizontal, ou seja, aquilo que é entre ministérios, entre secretarias e pensando em todos os níveis, né, da União ao município, então ter essa coordenação mais horizontal e também ter essa possibilidade da coordenação vertical, que é a integração aí entre União, estados e municípios, né? Então acho que falta mais essa integração entre e coordenação vertical também. Então eu acho que seria possível sim. Então trabalhar mais esse aspecto, né, Polícia Federal, Receitas, né, os órgãos ambientais, Ministério Público, pode ajudar, mas eu acho que a gente só vai conseguir fazer isso se a gente melhorar a capacidade dos órgãos responsáveis pelo ordenamento mineral, que no caso é a Agência Nacional de Mineração, para ter essa capacidade maior para fiscalizar. Então, sistema de informação precisa ainda ser desenvolvido, nota fiscal eletrônica ainda a gente tem uma necessidade. Então, são coisas que parecem simples, mas que afetam controle, né? Falta cadastro ainda, né, para a gente pensar quem pode comercializar e quem pode comprar na mineração. Então, ter o cadastro do primeiro adquirente. Então, tem uma série de coisinhas mais do dia a dia, né, que precisam ser avançados. E no caso do ouro especificamente, tem uma necessidade aí do próprio Banco Central, como órgão supervisor das distribuidoras de títulos e valores imobiliários, também entrar de forma mais incisiva e mais forte nesse aspecto de controles, né? E assim a gente consegue, talvez, ter uma arrecadação maior, né? Então, porque ainda há sonegação e há evasão de divisas e ainda há extração ilegal que não tem qualquer perspectiva de arrecadação e acaba que os danos desse tipo de atividade ficam para a sociedade. É isso. O tema cara é bom, hein? Rapaz, o cara é bom. Lá na palestra, lá o Alex, ele foi feliz, né? Tinha o mediador que é da ANM, né, Alex? Se não me falha a memória no dia. Isso, o Alex, o Tasso. Tássio, né, Tasso? É o Tasso, é o diretor da Agência Nacional de Mineração. E o Alex, ele foi bem provocativo lá na sua fala, né? Tomara que tenhamos desdobramentos, né, Alex? Dessa importante, porque foi a única fala nos 5 dias de exposição ligado ao pequeno minerador. Até porque a maioria lá realmente era médio e grande mineração, né? O tema era amplo. Então abriram, não sei como que o Alex conseguiu esse espaço lá, deve ter muita moral, né? Ele acabou de falar aqui o que falou. Cara. Acabou de falar a formação dele. Você pergunta como Puta conseguiu? Merda. Vai estudar que você vai saber. Pior, né, rapaz? Tem credencial para falar no lugar do Raulzinho lá, né, Alex? Não, acho que é um trabalho que a gente vem construindo enquanto OCB, né, na representação política institucional, de um trabalho sério, de fato, esse trabalho não começa comigo aqui na OCB em 2019, então eu tinha uma outra colega de trabalho que trabalhava anteriormente aqui, que também acompanhava o setor, então a OCB sempre atuou e trabalhou com isso, mas eu acho que agora a gente, com as parcerias que a gente vem fazendo com o Ministério de Minas e Energia, com essa interlocução com a agência, estando mais próximo também do próprio IBRAM, então de lá para cá a gente vem dialogando e vem conversando, então eu acho que o próprio IBRAM sentiu e sente a necessidade de ter um espaço para a pequena mineração, porque ela representa quase 90% da mineração no Brasil, então não dá para a gente discutir questões relacionadas à sustentabilidade, ESG, toda uma pauta mais voltada aquilo que a sociedade vem clamando de uma mineração mais responsável, se a gente também não envolver a pequena mineração, mas acho que a gente está aqui para isso, enquanto OCB, para entender e avançar nos temas, né, que são necessários. Justamente, Alex. Eu acho que vamos para os finalmente. Né, aqui a gente tem... o Alex tem conteúdo para nos ensinar aqui por mais 5 horas no mínimo, né? Mas já passou de 1 hora de podcast, eu acho que a gente tem que pedir para que o Alex continue à nossa disposição, Mato Grosso especialmente, que é nossa obrigação desse compartilhamento de conhecimento nesse primeiro momento. Já agradece antecipadamente a sua generosidade, Alex. E eu peço, em nome da sociedade, em nome de todas as autoridades aí ligadas ao tema do pequeno minerador, do garimpeiro, que você possa nos atender em outras ocasiões, com certeza não faltarão. Esse podcast ele nasceu para ficar em pé, se Deus quiser, por muito tempo. E, além disso, estamos organizando um evento para
para os próximos meses, que pretendemos reunir algumas das principais autoridades desse tema do garimpo, do pequeno minerador, e já aqui, ao vivo, você já está sendo convidado, intimado, né, Josias? Intimado. A sua presença é imprescindível e não se preocupe, de uma maneira ou de outra você estará conosco aqui. Importantíssimo. Se vira nos 30. A gente vai... Contempla apenas uma mera formalidade de mandar no e-mail dele, mas se vira a agenda aí, a gente vai colocar... Claro que vamos oficiar, né? Sem dúvida, né? Aproveitando também a fala do John, Alex, um grande prazer, né? Voltar a falar contigo. É uma pessoa de uma humildade muito grande, de um conhecimento gigante, e nós precisamos, né? Nós, enquanto sociedade, precisamos dessas luzes, né? O tema... Aqui o nosso espaço, a gente coloca aqui como forma provocativa de fato, né? Que as pessoas, os nossos internautas, os simpatizantes dos segmentos, garimpeiros, autoridades, possam também dar a sua contribuição, que é importantíssimo, né? A gente precisa trabalhar e desenvolver políticas públicas, e é desse tipo de debate, de conversas, de compartilhamento de conhecimento que a gente consegue regulamentar, daqui a pouco termos leis que satisfaçam todas essas necessidades colocadas aqui. Já antecipo agradecendo a participação, estamos aqui de portas abertas a tudo que você, se de repente no futuro tiver um novo tema que acha importante colocar para a sociedade, nosso espaço está aberto para você, para o pessoal da OCB, pode nos ligar. Se tiver em Cuiabá, venha presencialmente. Se quiser fazer remotamente também, a gente está aqui. É um grande prazer. E para a sociedade é de uma grandeza muito. A grandeza é grande. Vamos colocar assim, né? A grandeza é grande. A grandeza é grande. Compartilhar informações. A grandeza não só é grande... como gigante. Como é muito grande. Muito grande. Então, foi um prazer estar com você nessa tarde, nessa manhã, nessa madrugada aqui, Alex. Estar com você aí. Obrigado, Josias, Johnny, pelo espaço, institucionalmente, a Codemato e a Metamate, pela possibilidade da gente, enquanto OCB, trazer um pouco das reflexões aqui, dos anseios, daquilo que a gente vem colocando. A gente está sempre à disposição para contribuir. Se a gente tiver a oportunidade de participar do evento, com certeza a gente estará. Se a gente não puder daqui do Nacional, tenho certeza que talvez nossa unidade estadual aí no estado do Mato Grosso também possa representar o sistema como um todo. Será convidado também. Sem dúvida vão estar aí para prestigiar e contribuir com o evento. E eu só diria para quem está nos ouvindo, né, se você ainda cooperativa não está no sistema OCB, procure estar. Aquelas que estão, procure estar cada vez mais próxima do sistema como um todo. E a sociedade que está nos ouvindo, seja um formulador de políticas públicas, seja alguém que está curioso no tema, queria convidar você a refletir e a olhar a mineração, em especial o garimpeiro, como um trabalhador. Não olhe como um bandido, como alguém que está à margem da lei. Por mais que tenha falhas, que tenha oportunidade de melhoria, mas veja como um trabalhador. E como um trabalhador, a gente precisa pensar políticas, precisa pensar... formas do Estado efetivar a atuação desse direito, porque todos somos trabalhadores e essas pessoas estão procurando dignamente levar o pão e o sustento para a sua família. Então, deixo aqui meu agradecimento ao espaço, fico à disposição de vocês para quando a gente tiver um novo tema e agradeço mais uma vez ao convite aqui em nome do Sistema OCB. É isso aí, né, Josias? É isso aí, rapaz. Nos resta agradecer também. Nos resta agradecer, todos, né? Alguma coisa que você queira também dizer na sua despedida? Pode ir para as considerações finais aí. Só reforço aqui realmente o agradecimento, a disponibilidade do Alex. Em breve estaremos juntos aqui, se Deus quiser. É isso aí. Obrigado, Alex. Obrigado aos nossos web espectadores que ficaram conosco até esse momento aqui. Recebemos... nesta edição especial do podcast Garimpo Sustentável, Alex, que é analista técnico e institucional da OCB, é Alex Macedo dos Santos, é isso? Alex dos Santos Macedo, né? Dos Santos Macedo, Alex Macedo. Alex Macedo é uma grande autoridade no tema do pequeno minerador, do garimpeiro, um defensor da causa e por isso tem todo o nosso respeito e o nosso constante desejo de dialogar, de estar perto, para aprender sempre com ele.
O projeto Garimpo Sustentável, do qual o podcast faz parte, é fruto de um termo de parceria da Cor de Mato, Central das Organizações do Estado de Mato Grosso, com a Metamate, empresa mato-grossense de mineração, que, atendendo uma demanda da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, SEDEC, está executando este projeto. O primeiro ciclo prevê um número de pesquisas em 12 distritos minerais do estado de Mato Grosso e a apresentação de um diagnóstico este acompanhado de um documentário retratando a realidade deste setor tão importante, tanto do ponto de vista econômico, como especialmente do ponto de vista social. Então, agradecemos ao governo do estado pela confiança nesta missão, agradecemos a Cor de Mato, eu, Johnny Everson, Josias, como gestor do projeto, pela confiança de conduzir esse podcast. E agradecemos mais uma vez ao Alex Macedo, lá da OCB, por aceitar o nosso convite e ser um grande parceiro desse projeto. Fiquem com Deus, mas antes de ir embora, clique no curtir, clique no sininho, ou inscreva-se no nosso canal se ainda não tiver inscrito. E acompanhe, fique com a gente aqui porque tem muito mais ainda por ver. Até a próxima. Um abraço, até a próxima.